Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao meu canal. Me chamo Cleberson Marques e hoje eu vou falar de tecnologias e inovação no mercado imobiliário. Vamos lá, eu listei aqui alguns itens que eu vou falar para vocês e você vai avaliar como é a correlação disso no mercado imobiliário e quais são as transformações que nós vamos ver para frente. Tem a junção de várias tecnologias que estão acontecendo aí, que estão assumindo o mercado, a economia no geral e pode ser que chegue aí a impactar e vai chegar a impactar o mercado imobiliário como um todo. Então, primeiro item de inovação e tecnologia, que na verdade já é um item um pouco antigo e que de alguma forma muda o conceito, né, de utilização de espaço, são os Big Datas. Né? O que são os Big Datas? São aquelas grandes centrais de armazenamento de informação. Essas grandes centrais de armazenamento de informação, ela tira de dentro das empresas, né, aquela necessidade do espaço das salas onde tinha aquelas grandes centrais, né? Lembra? Quem lembra, né? 1990 você tinha aquelas salas do TI que eram refrigeradas. Ainda tem empresas que têm, tá? Mas essas grandes salas elas não estão fazendo muito mais necessária porque hoje com a junção, né, o Big Data, que você compra o espaço, armazenamento de dados, né, pelo iCloud, o sistema de armazenamento em nuvem, você gera a possibilidade de ter empresas que te vendem espaço para armazenamento de dados. Né? E o conceito de Big Data também é a possibilidade de você ter, né, esse cruzamento de informações de diversas instituições, diversas estruturas para compor uma análise um pouco mais precisa em cima das informações que você precisa produzir. Então você pega uma base de dados de informação disponível no mercado, cria uma análise em cima desses dados, ou seja, faz um insight em cima desses dados e coloca isso numa aplicação dentro do mercado com informações que você entende que são úteis daquilo que você depurou. Né? Então o Big Data te dá essa possibilidade junto com o iCloud, que é uma outra tecnologia já previamente existente, de você reduzir os espaços comerciais. Né? Então as empresas que alugavam andares corporativos, elas naturalmente precisavam antigamente dessas salas para poder botar esses megas computadores, essas estruturas. Algumas ainda têm, outras são muito mais enxutas e são tecnologias que já estão aí há um tempo e coligadas com coisas do futuro, elas geram algumas transformações. O outro item que vai mudar o nosso mercado, na verdade já está mudando, é um item até antigo aqui, ó, vou falar para você, são os drones. Quem já não ouviu falar aí de drone via? O que é drone via? São vias aéreas iguais de aviões que estão sendo projetadas no mundo, e aqui no Brasil não é diferente, que são vias, né, mapeadas, roteirizadas pelo controle de tráfego aéreo, aonde esses drones vão poder circular. Hoje, na verdade, não existe essas drone vias, né? Mas elas estão sendo projetadas porque o número de drones aumentou muito. Agora, pensa bem, o que aconteceu com a inserção do drone? O quanto de helicóptero passou a ser poupado quando você juntou o drone com uma câmera? Né? Antigamente você fazia imagens aéreas, você que é corretor aqui, hoje com um drone, uma câmera embutida nesse drone, você faz captações que antes você conseguiria só com um helicóptero. Imagina isso? Olha o que é economia. Você está economizando muito para produzir imagens de referência de qualidade nesse novo mercado que está sendo formado aí. Mas não só isso, a gente começou a falar de drones pequenos para unidades autônomas, né? Mas existe drones grandes, né? E o conceito de drone é antigo, tá, gente? Se eu não me engano, esse drone já vem, o conceito de drone, desde a época da Primeira Guerra, né? Os dirigíveis eram considerados drones, tá? Aqueles grandes dirigíveis que transportavam bombas para dentro das guerras aí, eram considerados, tá, drones. Mas existe também os drones, aí, os americanos que você conhece, que são aqueles drones que são drones de ataque, né, de identificação, ataque e mobilização em operações cirúrgicas. Foi visto muito aí na Guerra do Golfo e também na Guerra do Iraque, né, com ações de imobilização, né, e ataques cirúrgicos à Al-Qaeda, a prisão aí de Osama Bin Laden, enfim, uma série de coisas que a gente viu nesses últimos anos. E os drones, o que ele impacta no mercado imobiliário? O drone hoje está sendo estruturado a possibilidade, veja bem, por conta do avanço da tecnologia com os aplicativos através do smartphone, tá? Que é uma tecnologia que impactou muito o nosso mercado imobiliário também, né? Você viu os motoboys entrando muito forte aí com o iFood, os Ubers da vida, Uber Eats, né? E esses
caras ganharam muito com isso. Mas o que a tecnologia vem para nos ensinar e nos educar. A gente passou a não ir buscar mais alimentação nos restaurantes e sim ter o delivery como opção, e uma boa opção. Os deliveries cresceram, tomaram escala, só que é difícil, né, lidar com pessoas. Todo mundo tem essa dificuldade. E o que você acha de lidar com um drone? Ou seja, você faz uma programação, bota uma caixinha nesse drone, põe o endereço, pinga o endereço ali, ou seja, cria uma coordenada geográfica para ele, esse drone leva para você a entrega. Isso pode acontecer. Se isso acontecer, o que acontece com o sistema logístico como um todo? Muda drasticamente, né? Não só para o motoboy, mas pode mudar, por exemplo, para um Mercado Livre. O Mercado Livre pode, de repente, querer ter pequenos centros de distribuições perto de você, ou seja, em grandes regiões metropolitanas ele tem alguns centros, aonde no raio de 3 km ele use drone para poder entregar daquele centro até na sua casa. Um conceito da logística é que é muito fácil você transportar 1 milhão de pessoas de um estado para o outro. É muito fácil você levar de um estado para o outro. O difícil é você espalhar essas pessoas. A mesma coisa acontece com as entregas. É fácil você levar para um centro de distribuição. O mais complicado é você espalhar. Mas quando você usa de tecnologia, que é o caso do drone, você tem essa oportunidade. E pode impactar no sistema de logística. Então, vamos ficar atento. A tecnologia e a evolução pode ser que gere uma transformação para você que está aí investindo em imóveis, né, que estão fazendo distribuição. Vamos pensar. Se o Mercado Livre está fazendo isso, vamos imaginar aí, vamos pegar uma loja, Magazine Luiza. Se de repente a loja da Magazine Luiza, que estão hoje, são grandes e precisam dos produtos todos lá, ela começa a perceber que a loja física dela, com o aplicativo e as clientes comprando pela internet, ela passa a ser uma loja só de experiência. Eu quero comprar um produto, mas eu não sei como ele é. Eu vou nessa loja, eu experimento esse produto nessa loja e aí eu gosto desse produto. E como eu já estou acostumado e foi forçado a se acostumar pela Covid, teve uma escassez de produto no mercado depois da Covid-19, eu acho normal esperar 3 dias para receber o meu produto. Não acho normal, até tenho ansiedade para lidar com isso, mas é uma coisa que eu já estou começando a ficar habituado a fazer. Então eu peço na loja ou pelo aplicativo, experimento na loja e esse produto chega na minha casa. Só que ele chega como? Ele chega lá, vai no centro de distribuição e de repente no futuro ele vai estar chegando na sacada da sua casa via drone ou no drone ponto que pode ser instalado dentro do seu empreendimento. Se você é incorporador, se você é loteador, se você é construtor, não pensou ainda na finalidade ou acha que não tem finalidade nenhuma um drone ponto, entenda que é essa transformação. Se ele vai durar como você conhece, nós poucos sabemos, mas que essa transformação já gera uma grande e significativa alteração, ela gera. E não só isso, vamos pensar, o drone evolui, né? Uma coisa que eu falei esses dias, as pessoas me criticaram. Nós estamos falando em drone transportando pessoas, né? Se o drone está transportando pessoas, o que impede a gente desse drone poder levar você na sacada do seu prédio? Imagina só um drone chegar na sacada do seu prédio e entregar lá. E você vai precisar de subsolo no prédio se você não tem mais carro? Porque o seu carro, se você precisa, ele é autônomo, né? Não tem aí a Tesla botando esses carros autônomos? Está aqui, ó, a tecnologia que vai mudar o mercado futuro, carro autônomo. Né? Se o carro é autônomo, você não precisa, você pede ele para um aplicativo tipo Uber e você, de repente, tem um drone ao invés de ter um carro que você estaciona na sua sacada, você vai precisar de subsolo para quê? Você chega na sacada da sua casa. Você vai precisar de tantos elevadores no prédio para quê? Se talvez você use só o elevador em caso de fuga do prédio. Mas é contrassenso, né? Porque em caso de fuga do prédio, você não usa o elevador, né? Porque em caso de incêndio, você usa a escada. Então, por que eu vou precisar do elevador? Você começa a perceber o quanto pode mudar o mercado para frente simplesmente por uma derivação e uma junção das tecnologias. Só que, gente, para esse drone rodar, para ele ser operável, nós precisamos ter uma evolução. O que está acontecendo? A velocidade das coisas está sendo muito rápida porque os chips estão se tornando cada vez mais potentes, menores e mais acessíveis. Então a tecnologia está evoluindo muito. Só que não só isso, eu preciso melhorar o sinal de transmissão. Aí entra o que a gente está chamando de 5G. A tecnologia 5G está possibilitando tecnologias que já estavam implementadas, tipo Big Data, tipo iCloud, né? Carro autônomo, drone, a que eles possam funcionar numa rede Wi-Fi muito mais veloz, conectada a um 5G. Então eu faço uma conexão 5G, ou seja, a 5ª geração de banda larga no sistema de telefonia e telecomunicação, na verdade, e eu consigo gerar uma expansão grande. O que muda isso? Muda tudo.
Porque o 5G, ele vem também para garantir para você essa velocidade de implementação. Só que essa velocidade de implementação, ela muda muitas outras coisas de baixo. Então, de novo, o carro autônomo está lá, funcionando. O seu drone está funcionando, o sistema está distribuindo. O 5G, ele divide redes de operações em camadas ao ponto de repente, eu poder ter uma rede só para os carros autônomos, uma rede só para os drones, uma rede só para transferência de dados de jornalismo, por exemplo. Isso é o que o 5G promete fazer e deve tomar mais escalas. Então você imagina você poder ter uma rede dedicada à comunicação da sua casa. Você vai associar uma outra tecnologia que vocês conhecem hoje aí na sua casa, talvez alguns que já têm, entre Siri ou Alexa, né? ou qualquer outro, Ei Google, né? Você conhece isso na sua casa desse jeito. Mas agora, há pouco tempo atrás, vocês devem ter ouvido falar uma outra tecnologia, uma super inteligência chamada ChatGPT. Só que já existem outras, que são inteligências artificiais que estão conectando e ajustando a estrutura como um todo. Hoje na sua casa você já pede, se não pede, você deveria, baratinho, uma lâmpada aí e conecta numa Alexa de R$230 que você conecta numa internet de 4G, imagina 5G, e fala para ela, acende a luz, apaga a luz, ligar som, ligar TV, ela funciona. É uma inteligência artificial também, só que ela ainda não está criando insights igual o ChatGPT está. Agora você imagina a Alexa se relacionando com vocês igual o ChatGPT faz hoje, né? Dá uma olhada, se você não conhece o que é o ChatGPT, dá uma olhada no que ele está fazendo, né? Ele só conseguiu botar 100 milhões de usuários em 2 semanas para poder acessar ele e fazer inscrição. Então você imagina o impacto que ele está gerando. Aí eu listo aqui para você, inteligência artificial muda o mercado imobiliário? Claro que muda, porque se você está vendo hoje que já está fácil a conexão, imagina o quanto você vai, por exemplo, as crianças hoje quando vão estudar, ela chega em casa, ela pega um livro e vai pesquisar. Você acha que adianta eu falar para a criança hoje que ela só vai estudar lendo livros e escrevendo como a gente aprendeu na nossa época, em 1980, 1970? Não vai funcionar. Sabe por quê? Ela não vai viver no mundo que a gente viveu, ela vai viver no mundo do futuro, no mundo que existe Sonic Wright, no mundo que existe ChatGPT, no mundo que existe Alexa, Siri, que são essas tecnologias, drone autônomo, carro autônomo. Então, você consegue entender? Não tem jeito, a tecnologia vai mudar e esse modelo de estudo vai mudar. De repente, o que a gente está estudando hoje, né, que a gente está avaliando no mercado imobiliário, que é bacana eu ter um espaço com uma escrivaninha no escritório, será que no futuro vai ser? São todas questões que você tem que avaliar quando você for desenvolver um produto imobiliário ou quando você for oferecer para um cliente, nessa versão de pensar para ele no futuro e na tendência, tem que ver se faz sentido, que as coisas estão mudando muito rapidamente. Outro item que dentro do mercado tem tomado uma escala e com essa junção também muda o mercado imobiliário, tá? Web 3.0. A Web 3.0 nada mais é do que você pensar o seguinte, estamos tirando, lembra que falamos do Big Data? Nós estamos tirando o poder das grandes corporações. É uma internet sistêmica, ou seja, ela não depende de um agente central para funcionar. É a terceira camada da internet. A internet 2.0, quando você conhece, é uma internet centralizada em Facebook, em Google, em Microsoft, em grandes empresas que detêm o controle desses big data, esses dados, e fornece acesso para você. A Web 3.0, ela é diferente. Ela vai rodar em vários computadores e armazenar pedaços de informações dentro desses computadores onde ela está rodando e ela vai distribuir essa informação de forma mais aleatória sem ter um agente central. Mas isso funciona, né, de uma maneira um pouco mais sistêmica, ou seja, não quer dizer que se eu apagar meu computador eu perdi os dados, não. Ela tem backups disso em vários computadores espalhados pelo mundo. Não me pergunta como funciona propriamente dito, a profundidade disso, né? Estou sistematizando para você só o conhecimento básico da informação. E aí você pega a Web 3.0 e bota aí o tal do Bitcoin, né? O Bitcoin ele teve origem onde? Blockchain. Sistemas de produção criptográfica e armazenamento de dados de forma segura via cadeia de dados armazenados de forma segura. É como se fosse um grande ledger, um grande livro contábil, né, um grande livro de registro de informações, onde eu entro com dados, eu registro a hora, eu registro o minuto, eu registro quem foi,
né? Registro a entrada e saída dessa informação, para quem foi, para quem fez a transação, né? Eu consigo ter todas essas informações armazenadas em bases de dados tipo blockchain, né? Na verdade, tipo blockchain não, blockchain. E o que são essas blockchains, né? Elas são, de fato, pessoas que estão do outro lado que formam uma rede sistêmica tipo Web3, só que de forma criptográfica e que gira essa estrutura chamada de Bitcoin e outras criptomoedas. E aí vem o mercado de criptoativos, né? O mercado de criptoativos criado pela blockchain com origem no Bitcoin, depois com origem na sequência com Ethereum, ou Ethereum, como você quiser chamar, e com o Ethereum abriu-se a nova vertente de linguagem de comunicação que são os Smart Contracts. Dentro dos Smart Contracts possibilita você fazer aplicativos de forma descentralizadas, ou seja, não é, de novo, o Facebook fazendo, não é o Google fazendo, é eu, você fazendo um aplicativo de forma colaborativa e ele rodando para uma terceira pessoa na minha máquina, na máquina do Gabriel, na máquina do José, de forma interativa e de fácil acesso, colaborativamente. E isso gera uma nova transformação. Aí você me pergunta aí, Cleberson, cara, mas o que tokenização, criptoativo, blockchain, Web 3.0 tem a ver com o mercado imobiliário? Sistema cartorário, sistema de registro de imóvel. Imagina você, corretor, poder fazer uma negociação, eu aqui, onde eu estou, você onde você está, através de um aplicativo, eu olho, vejo o que você me mandou, gostei do negócio, vejo aqui a transparência, todo o histórico da negociação, eu tenho dinheiro, eu simplesmente entro aqui na minha wallet, né, e faço uma transação com você a partir de um token. Eu pego o seu identificação pelo um QR Code, por exemplo, a chave principal minha e a chave principal sua, ou seja, a chave de transferência que garante que esse token e esse dinheiro que está na minha carteira é meu e esse token, esse representação desse título que está nessa carteira é sua, e a gente faz a negociação por um sistema digital em blockchain, com um validador, que é o cartório, usando o quê? Uma Web 3.0 com blockchain, tokenizado, com um criptoativo, fazendo todo esse referenciamento ao cruzamento e gerenciamento das informações. Ou seja, gente, a junção das diversas tecnologias tem possibilitado a criação de um novo mercado, gerando para você o simples ponto para se parar e pensar, será que não está na hora de eu avaliar se o que eu estou fazendo no futuro vai ainda existir, pelo menos da forma que eu faço? Será que não é a oportunidade que você tem agora de repensar todo o trabalho que você está fazendo e estudar esses novos mercados? Essa é uma orientação que eu dou para você. Se aprofunde nas novas tecnologias e nas oportunidades que elas vão criar, porque não quer dizer que vão extinguir o seu trabalho. Eu acredito o seguinte, que vão aperfeiçoar o que você está fazendo. Uma última tecnologia que eu listei aqui, na verdade, é o metaverso, né? Muitos falaram, poucas pessoas avançaram nisso, né? A gente achou que o metaverso era um ambiente que todo mundo ia viver, ia passar tempo lá dentro. O metaverso, como a gente conhece, é um jogo, um espaço virtual, né, imersivo, que você bota um óculos, entra, ou através até da tela interativa normal aqui, você entra nesse espaço e você cria uma vida paralela, meta, né? A outro lado da vida, o verso, o metaverso, o outro lado desse espaço que a gente tem aqui, desse mundo que a gente tem aqui. E você cria uma vida paralela lá, onde você começa a se associar, né, com pessoas, a criar negócios. E o que acontece lá, teoricamente, é o que acontece aqui. As pessoas precisam de espaço, então elas demandam espaço, elas querem criar ambientes, então elas demandam construção e você gera uma economia paralela lá dentro. Agora, o que eu acho que nós vamos usar muito do metaverso é o que eu chamo de multiverso, ou né, o universo paralelo aqui, que vai ser a junção do que é realidade aumentada e realidade virtual com o metaverso. A realidade aumentada é você botar um óculos da forma que você está aqui hoje e com esse óculos eu enxergar no mundo real uma projeção holográfica, por exemplo, como deveria ser dentro desse mundo digital. Eu pego o misto entre o que é real e o que é digital e eu começo a ver. Eu pego, por exemplo, esse telefone aqui, eu estou olhando para ele aqui com óculos, né, com um device,
Um aparelho que eu consiga estar vendo através dele, eu consigo observar as informações. De repente eu vejo o preço dele, eu consigo ver essa dimensão. Eu com a mão eu consigo determinar as informações que eu quero simplesmente com um toque simulando aonde esse aparelho vai entender tudo o que está acontecendo. Então, dentro do ambiente, imagina um cliente com óculos entrando num apartamento modelo. Ele pode ter essa experiência de visualizar isso e com base nessa visualização ter todas essas informações lá. Cleber, isso aí está muito distante. Desculpa se você acha que está distante. De fato não está. Isso já está acontecendo, está na sua cara e talvez você não esteja vendo. Outra coisa, você já usa maquete digital ou tour virtual para vender o seu apartamento? Nada mais é do que realidade virtual, que em breve pode ser a junção da realidade virtual e a realidade, né, a realidade alternativa, que é a realidade mista, né, que seria uma junção desses espaços. E quem falou que eu não posso pegar, como eu já falei em outras versões, outros vídeos, né? Como eu já falei em outros vídeos, pegar, por exemplo, uma maquete 3D, levar para o metaverso, no espaço virtual, o cliente entrar imersivamente lá, escolher piso, escolher sofá, escolher cor de parede, escolher tudo que precisa, como ele quer ser, e trancar, ou seja, ele vai lá através de um smart contract, porque a blockchain que está rodando essa estrutura no metaverso, ela possibilita ele registrar aquela escolha e virar um contrato de compra e venda, aonde está sendo validado por agentes exteriores, que pode ser um cartório, tá? E travar aquela operação. E lá na entrega do seu apartamento, aquele cliente que falou que a porta era amarela, ele tem a possibilidade de recorrer ao sistema digital registrado em blockchain, porque sabe que é uma forma segura, transparente e imutável, e verificar que o que ele comprou realmente foi uma porta amarela e você está entregando uma porta marrom, então ele não quer ir fazer alteração. E para você, incorporador, construtor, ter a possibilidade de se defender. Você vendeu uma porta marrom e ele está achando que ele comprou amarela, ele vai no contrato e vai estar tudo registrado lá. Então, impacta o mercado imobiliário? Impacta sim. Não adianta você fechar o olho e achar que essas tecnologias, como eu listei aqui, elas não vão impactar você. Elas vão impactar você, elas vão chegar até você. E a sugestão que eu dou é o seguinte: se aprofunde nas tecnologias de inovação, Web 3.0, 5G, iCloud, Big Data, principalmente agora, inteligência artificial, drone, robótica, realidade aumentada e realidade virtual. Essas coisas ainda vão tomar muita escala, principalmente quanto maior for o crescimento da Web 3.0 e do 5G aqui no Brasil. Pessoal, esse é o vídeo que eu queria fazer, né? Falando um pouco da tecnologia de inovação e de como isso vai chegar até a gente. Espero que seja útil. Vou te pedir o seguinte: segue esse canal. Se você não curte, curte aí também esse vídeo. E se você gostou, deixa seu comentário. Se você tem alguma dúvida sobre algum tema que eu falei aqui, sobre algum assunto que eu falei, deixa no comentário também que eu respondo para você. Espero você no próximo vídeo e até mais.